Você já se perguntou como surgiu o vinho? A história do vinho começou há cerca de 8 mil anos. Acredita-se que os primeiros vinhos foram produzidos de forma acidental, quando uvas armazenadas em recipientes naturais ou vasos de barro fermentaram devido à ação de leveduras presentes no ambiente. Os registros mais antigos de produção foram encontrados na região do Cáucaso, entre os atuais países da Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Com o passar do tempo, a técnica se espalhou para civilizações como os egípcios, os gregos e os romanos, que ajudaram a desenvolver o cultivo das videiras e as técnicas de produção. Ao longo dos séculos, o vinho se tornou uma importante bebida cultural, religiosa e econômica. Hoje ele é produzido em diversas partes do mundo, combinando tradição, ciência e tecnologia para garantir qualidade e diversidade de sabores. Portanto, o vinho surgiu de um processo natural de fermentação das uvas e evoluiu para uma das bebidas mais antigas e apreciadas na história da humanidade. As leveduras são micro-organismos unicelulares pertencentes ao reino dos fungos e desempenham um papel fundamental na produção do vinho. Durante o processo de vinificação, elas realizam a fermentação alcoólica, metabolizando os açúcares presentes no mosto, principalmente glicose e frutose, e convertendo-os em etanol, conhecido como álcool etílico e dióxido de carbono. Além da produção de álcool, as leveduras também são responsáveis pela formação de diversos compostos secundários, como ésteres e álcoois superiores, que contribuem diretamente para os aromas, sabores e características sensoriais do vinho. A espécie mais utilizada na vinificação é a Saccharomyces cerevisiae, devido à sua elevada eficiência fermentativa e resistência às condições de processo. Dessa forma, as leveduras não apenas possibilitam a transformação do suco de uva em vinho, mas também influenciam significativamente a qualidade final da bebida. A higienização adequada das uvas, dos utensílios e das mãos dos manipuladores é uma etapa essencial para a produção de vinhos, pois contribui para o controle microbiológico do processo fermentativo. As superfícies das uvas podem abrigar diversos micro-organismos, incluindo bactérias, fungos e leveduras indesejáveis, que, quando presentes em excesso, podem competir com leveduras responsáveis pela fermentação alcoólica. A contaminação microbiológica pode provocar alterações químicas e sensoriais no vinho, resultando no desenvolvimento de aromas desagradáveis, sabores indesejados e o aumento excessivo da acidez e até mesmo a deterioração do produto. Da mesma forma, a falta de higienização das mãos e dos equipamentos pode introduzir micro-organismos contaminantes durante o processo, comprometendo a qualidade e a estabilidade da bebida. Por esse motivo, a adoção de boas práticas de higiene é fundamental para garantir a fermentação ocorra de maneira controlada. Para a elaboração do vinho, foram utilizados materiais adequados para garantir a segurança e a eficiência do processo fermentativo. Como matéria-prima principal, foram utilizados 4 kg de uva da cultivar Vitória, variedade caracterizada pelo elevado teor de açúcar e aroma marcante. No processamento, utilizou-se um balde de grau alimentício como recipiente para fermentação, devido à sua capacidade de armazenar alimentos sem provocar contaminações químicas. Para o esmagamento e a separação de partes indesejáveis do fruto, foi utilizada uma peneira de aço inoxidável, material resistente à corrosão e amplamente empregado na manipulação de alimentos. Como sistema de vedação da fermentação, foi confeccionado um airlock artesanal, utilizado em uma garrafa PET, permitindo a liberação do dióxido de carbono gerado pelas leveduras e evitando a entrada de oxigênio e micro-organismos contaminantes. Também foi utilizado açúcar para a correção de teor de sólidos solúveis do mosto, fornecendo substrato adicional para a fermentação alcoólica. Após a fermentação, o vinho foi armazenado em uma garrafa de vidro do tipo Bordeaux, recipiente tradicionalmente utilizado na indústria vinícola, por proporcionar melhor conservação da bebida, protegendo suas características físico-químicas e sensoriais durante o armazenamento. Pessoal, a gente deixou o vinho então durante uma semana no balde, a gente ficou trocando, mexia ele 3 vezes ao dia. A gente vai estar fazendo agora o processo de retiragem. Após aproximadamente uma semana de fermentação em contato com as cascas, realizou-se a separação da fase líquida da fase sólida. Por meio de remoção das cascas e demais resíduos da uva,
Esse procedimento teve como objetivo interromper a extração excessiva de compostos presentes nas cascas, como taninos e pigmentos, além de promover uma maior clarificação do mosto fermentado. Após a filtragem, apenas o líquido foi transferido para um recipiente limpo e devidamente higienizado, onde permaneceu por mais uma semana sob condições controladas. Durante esse período, a fermentação continuou de forma mais lenta, permitindo que as leveduras consumissem os açúcares remanescentes e contribuindo para a estabilização da bebida. Essa etapa também favoreceu a sedimentação de partículas em suspensão, resultando em um vinho mais limpo e com características sensoriais mais equilibradas. A permanência do líquido separado das cascas permitiu o desenvolvimento gradual dos aromas e sabores, preparando o vinho para as etapas posteriores de maturação e envelhecimento. Garantir condições adequadas durante a fermentação foi utilizado um airlock, também conhecido como válvula de fermentação. Esse dispositivo permite a saída de dióxido de carbono produzido pelas leveduras durante a fermentação alcoólica, ao mesmo tempo em que impede a entrada de oxigênio, poeira, insetos e micro-organismos contaminantes do ambiente. A utilização do airlock é importante porque o excesso de oxigênio pode favorecer o desenvolvimento de bactérias acéticas e outros micro-organismos indesejáveis, capazes de alterar as características sensoriais do vinho e comprometer sua qualidade. Além disso, o dispositivo auxilia no monitoramento da atividade fermentativa, uma vez que a liberação de bolhas indica a produção contínua de gás carbônicos pelas leveduras. Dessa forma, o airlock atua como mecanismo de proteção e controle do processo fermentativo, contribuindo para a obtenção de um ambiente mais estável e favorável ao desenvolvimento das leveduras responsáveis pela produção de vinho. Após a conclusão da fermentação alcoólica, transferimos cuidadosamente o vinho do balde fermentador para a garrafa. Essa etapa tem o principal objetivo de separar o vinho das borras, composto por leveduras mortas, partículas de casca, semente e outros sólidos sedimentados, reduzindo o risco de alterações sensoriais indesejáveis e favorecendo a estabilidade da bebida. Em seguida, o vinho permanecerá em repouso por 30 dias, período em que ocorrerão processos naturais de clarificação, decantação de partículas remanescentes e evolução dos compostos aromáticos e fenólicos, contribuindo para maior limpidez e equilíbrio e compatibilidade sensorial. Esta fase é essencial para a obtenção de um vinho com melhor qualidade físico-química e organoléptica antes das etapas finais da avaliação e consumo. Não quero beber não. Ah, tá. Só pega e finge. Depois eu corto no vídeo, pode ir. Pega e finge. Então vai, faz ele beber de novo. Vai erguendo a garrafa. Aí, ó, tá bonito o vídeo aí, ó.